Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente ainda não havia respondido a essa dúvida aqui na página, né? Crianças autistas podem ter ansiedade de separação? Parece um tanto contrassenso, né? Mas é uma pergunta muito boa. Podem, e isto não é raro de acontecer, porque, como a gente sempre diz, transtorno do espectro do autismo não tem nada a ver com questões de afeto. Então, é uma criança como outra qualquer, a criança autista. Então, eu vou me socorrer aqui do DSM-5, como a gente sempre faz, DSM-5, a versão é de 2013, página 190, o nome é Transtorno de Ansiedade de Separação, né? O transtorno de ansiedade de separação, o nome, ele já está dizendo o que é esse transtorno. O que o DSM faz aqui é discriminar item por item o que é que você pode observar. Basicamente, o diagnóstico ele se restringe ao critério A, né? Então, medo ou ansiedade impróprios e excessivos em relação ao estágio de desenvolvimento, envolvendo a separação daqueles com quem o indivíduo tem apego. E daí ele começa a citar algumas características que são observadas na ansiedade de separação. Vou citar algumas, são muitas, tá? Sofrimento excessivo e recorrente ante a ocorrência ou a previsão do afastamento de casa ou de uma figura importante. Habitualmente é a mãe, mas não é necessário, pode ser qualquer um dos pais ou pode ser uma outra figura importante para essa criança. Preocupação persistente e excessiva acerca da possível perca ou afastamento de entes queridos, né? Então, algumas vezes, só o fato da criança imaginar que vai, por exemplo, no dia seguinte haver um afastamento, porque essa mãe vai sair para trabalhar ou porque a própria criança tem uma viagem para fazer, pode desencadear a ansiedade. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação. Então, por exemplo, a criança durante a semana começa a pensar se no final de semana haverá um aniversário que a criança vai ter que ir e indo nesse aniversário ele vai ficar longe da mãe ou do pai. Relutância persistente ou recusa a sair, afastar-se de casa, ir para a escola, ir para o trabalho, que façam com que a criança fique longe de entes queridos, né? Isso aqui é uma coisa curiosa, pessoal, porque a gente imagina que a ansiedade de separação só pode dar em criança, né? Não é verdade, você pode ter ansiedade de separação em qualquer idade. Evidentemente, ela é muito mais frequente em crianças pequenas. Conforme você começa a se aproximar da adolescência, a ansiedade de separação, ela vai diminuindo. E por que isso acontece? Porque a criança pequena, ela não tem a exata noção temporo-espacial. O que eu quero dizer? Quando, por exemplo, uma criança de 10 anos, ou um adolescente de 14 anos, ele diz que ele vai se afastar da mãe porque a mãe vai fazer uma viagem para o exterior, ele sabe que a mãe vai fazer uma viagem para o exterior, mas dali a uma semana, 10 dias, 5 dias, 2 dias, a mãe vai estar de volta. Então, aquele cérebro consegue administrar esse comportamento e ele não gera a ansiedade de separação. Uma criança pequena, quando a mãe sai do quarto, aquela criança pode não ter a percepção de que a mãe foi na cozinha, mas a mãe vai voltar. Ou quando a mãe tem que, por exemplo, no período da manhã ir trabalhar, aquela criança não tem a compreensão temporo-espacial de que a mãe vai trabalhar, mas dali a 6 horas, dali a 8 horas, a mãe vai aparecer de novo. Então, a ansiedade de separação nas crianças está muito relacionada a essa falta de percepção. Evidentemente, não existe nenhum exame que você possa fazer. O diagnóstico ele é clínico. Por outro lado, a intervenção costuma ser altamente eficaz. Ela é uma intervenção majoritariamente comportamental, então realizada através de psicoterapia, que tem que ser feita tanto com a criança como com a família, para que a família saiba gerenciar esse comportamento da criança. Em casos muito graves de ansiedade de separação, o próprio nome está dizendo ansiedade de separação, você pode utilizar um medicamento ansiolítico, por exemplo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Mas saibam que isso é raro. Habitualmente, uma psicoterapia bem feita resolve o problema.